Minha gente, aqui é Humbertinho, que tem Humbertão, que é o pai dele. Não é? E o velho conhecido aqui do Cáritas dispensa qualquer apresentação. Foi sorteado, como sempre, um trecho do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E caiu o número 38, intitulado Servicinhos. E o texto é de Paulo, Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos. Benignos quer dizer benevolentes, misericordiosos, compreensivos, não condenantes, mas a benignidade é um dos aspectos fundamentais do amor ao próximo. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimentos imediatos. É interessante notar isso. André Luiz, espírito, não André Luiz, irmão de Humbertinho, André Luiz se espantava, por exemplo, no livro Mundo Maior, que não podia dar atendimento imediato a certos espíritos. Nem sempre é possível fazê-lo, porque os irmãos não estão preparados para receber a boa semente. Aí tem de se esperar o corretivo do tempo, com o sofrimento reparador, para então semear. Semear o quê? Basicamente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante na perspectiva espírita. O mais importante não é Kardec. O mais importante é Jesus Cristo. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor. Por exemplo, a literatura cristã está repleta, não só espírita, cristã de uma maneira geral, está repleta de leituras edificantes. E é uma espécie de alimento espiritual, alimento para a alma, que se torna imprescindível, sobretudo numa época de transformação que pode ser violenta, até nuclear, como essa que a Terra está experimentando. Uma sentença carinhosa. Aqui é com o Humbertinho esse negócio de sentença, né? Mas no caso não é a sentença judicial, não. Uma sentença carinhosa, quer dizer, uma frase carinhosa. Que Humbertinho pode ter quando julga, né? Sobretudo nos tempos em que era fiscalizado por Teresa. O transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face
conversação fastidiosa. Às vezes as conversações são terríveis, são monótonas. Aí é uma ocasião de exercer a caridade, o amor, a compreensão, a tolerância. Os favores gratuitos de alguns vinténs. A dádiva espontânea, ainda que humilde. A gentileza natural. Constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Todos nós ainda somos vaidosos e orgulhosos. Somos espíritos acentuadamente imperfeitos. A boa espiritualidade das casas espíritas ainda é imperfeita, se bem que menos imperfeita do que nós. Por isso podem ser orientadora, porque estão num patamar evolutivo superior ao nosso. E normalmente nós não tomamos em consideração, pelo orgulho, pela vaidade, o que é pequeno. Mas no pequeno é que está a grandeza real. Porque a caridade verdadeira é sempre humilde. Onde não há humildade, não há caridade verdadeira. E notem que, como as leis divinas, o que se chama a vontade do Pai, na verdade são as leis divinas, porque o Pai Celestial é pura energia intelectiva e amorosa. A vontade do Pai é sempre simples, é sempre humilde. A prece de nossa patrona Cáritas pede ao Pai que nos dê a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se pode refletir a imagem paterna, quer dizer, a imagem do Criador. Então essa história de Deus poderoso, tão dito ao antes, isso é coisa da antiguidade, coisa do Antigo Testamento, isso não é real. Deus é humilde, é democrático, dá o livre-arbítrio, nós podemos escolher entre o bem e o mal. Agora, a colheita, de acordo com as leis divinas, é sempre de acordo com a plantação, na natureza física e na natureza espiritual. E notem como, quando se estuda cientificamente as leis da natureza, se descobre que são absolutamente simples, absolutamente, vamos dizer assim, quase óbvias, no sentido até determinístico, quando são proposições determinísticas. Que importa a cegueira de quem recebe? Continua Emmanuel. Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos. Quer dizer, nós podemos ter sido aquele pessoal que crucificou o Salvador. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Por exemplo, os altos postos do magistério, os altos postos da magistratura, do Ministério Público, isso pode trazer uma carga de preocupações, uma carga de mal-estar interior, trazer falta de paz. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa
o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Bom, fica com vocês Humbertinho. Vai ser tudo azul, aliás, ele chegou todo azul. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, que possamos nos concentrar nesse momento, que a gente não fique pensando na vida lá fora, nas outras coisas, nos problemas, e que possamos dessa forma absorver os ensinamentos que nos serão passados na noite de hoje. Que assim seja. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue conosco hoje e sempre. Boa noite a todos. Quando o meu querido amigo, mestre, irmão mais velho, muita ousadia, né não? Me convocou mais uma vez, eu já andei falhando, né? Porque às vezes a gente não consegue atravessar esse oceano de aço que existe entre a Fernandes Vieira, onde Tereza me deixou órfão, e Piedade, e chegar no tempo certo. Mas graças a Deus nós estamos aqui. E quando ele me convidou, eu disse, vamos falar de um tema assim, implicante, que tem coisa que ultrapassa os limites e vira uma certa implicância. Bem-aventurados os aflitos, porque é algo que a gente não consegue entender direito. Por que quem sofre é bem-aventurado? Que bem-aventurança é essa? Já que o significado de bem-aventurança é muito além de feliz. Puxa vida! E quem sofre é muito além de feliz. Não é uma coisa assim que a gente para pensar. E aí, para que a gente possa compreender logo esse fenômeno da bem-aventurança e da aflição como um momento supra feliz, ultra feliz, a gente tem que voltar um pouquinho antes de Jesus e dar uma olhada na filosofia socrática, principalmente na advertência que Sócrates fez, que até hoje nos persegue, que no latim se chama, salvo engano, nosce te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Talvez a grande dificuldade que nós temos de compreender todas as coisas do mundo e do universo e de nossa própria condição é o fato de nós resistirmos a fazer o que Drummond chamava, e papai usa muito essa expressão, de dangerosíssima viagem. A viagem mais perigosa que um homem pode fazer, que é para dentro dele mesmo. Se eu agora quero saber por que eu sou assim, por que eu estou assim, por que eu reajo assim, por que eu tenho dificuldade com isso, eu vou enfrentar a minha própria condição. Isso exige uma dose de coragem, de uma coragem moral, de uma coragem emocional, de uma coragem espiritual muito grande, porque exige algo que muitos de nós não estão acostumados a fazer, que é reconhecer as próprias falhas. Porque na hora que você, se eu quero ver como é, feito uma endoscopia, só que na endoscopia você toma aquele boa noite Cinderela e você não pega nem a M depois que sai daquele exame. Mas eu vou fazer uma viagem para dentro de mim mesmo e vou descobrir quem eu sou. Então, como Sócrates foi um precursor do cristianismo, a filosofia socrática ela foi amaciando o entendimento para que
a lei de vingança fosse transformada em lei de amor. Então ele dizia, olha, minha gente, conheçam-se a si próprios. De vez em quando eu vejo alguns jovens com ideias assim, eles dizem que são revolucionárias, mas são ideias tão pueris que só não irritam porque a gente tem a maturidade de não se deixar irritar. Como o ateísmo, como o niilismo. Aí eu disse a uma delas que eu estava conversando outro dia, ela disse, minha mãe é a pessoa que mais me conhece e ela já se conformou com minhas ideias. Por que você não se conforma? Eu disse, em primeiro lugar, sua mãe não é a pessoa que mais lhe conhece. Em segundo, ou talvez em primeiríssimo lugar, você deveria começar a conhecer-se. Porque se você se conhecer, você vai ver que essa ideia que você tem na cabeça, como as outras da juventude, são ideias absolutamente frágeis. Porque na hora que você descobrir-se como um ser eterno, isso muda tudo. Eu sou um ser eterno. Tudo mais é perfumaria, é detalhe, é acabamento. A ideia macro, a ideia central é de que nós somos imperecíveis. Muda a noção de valor, muda o conceito de estética, mudam as vontades, muda a função, muda tudo. Caramba, quer dizer que eu não só sou isso? Não, você é tudo, muito além, inclusive, do que você imagina. Então, se você conseguir, não é se convencer disso, se você conseguir ter maturidade e coragem para enfrentar essa condição de Highlander, de um ser imortal, perene, aí você vai ter que mudar todos os conceitos em relação a este momento que você está vivendo. Então a doutrina espírita, ela teve a coragem, inclusive política, numa época de ebulição, de perseguição, de injustiça, de covardias indizíveis contra qualquer pensamento religioso que não aceitasse aquele guante dogmático, né? Aquela canga dogmática em cima da pessoa. Então foi preciso uma coragem muito grande para dizer não é por aí, é parecido, mas não é isso. Nós somos eternos e nós, o que foi uma pedrada no pensamento religioso que visava dominar, inclusive politicamente, nós reencarnamos. Puxa vida, a ideia da reencarnação então trouxe dores estomacais nas religiões vigentes. Então a doutrina espírita, consolador prometido, e consola porque instrui, sobretudo porque instrui, porque esclarece, porque tem ousadia para discutir abertamente, num ambiente simples como esse, profundamente acolhedor e agora tecnológico, que aquilo ali, eu pensei que fosse uma bomba, mas o bicho foi passando e não explodiu, não é? Tanto quanto nos ambientes mais perfumados do planeta, a conversa é uma conversa sempre harmonizada, sempre instruída, sempre raciocinada. E dentro, e um conceito master da doutrina espírita, como muitos outros, é a lei de progresso. Então, para que a gente possa entender que quem sofre é mais do que feliz, a gente tem que entender que nós somos eternos, e temos de entender que a lei de progresso age de forma automática sobre nós. Mesmo que você não queira, você faz igual aquele dinossauro júnior. Você precisa me amar. Não tem um que fazia isso? Você precisa me amar. Você vai ter que progredir. Como o homem do sorvete. Traga a vasilha. 10 bolas de sorvete por R$1. Existe ainda, Jorge? Nunca mais viu. Acho que ele quebrou. Estava muito barato. O bichinho quebrou. Então, é condição
do Espírito, ponto. Então você vai ter que progredir, porque Deus o ama muito e quer que você se perfectibilize. Não adianta você lutar contra essa lei que inclusive envolve os planetas, toda a organização do universo, seja o físico ou o espiritual, ele foi meticulosamente montado para favorecer a essa busca pela ascensão do ser, pela divinização do ser, pela perfeição, pela harmonia. Então, se essas ideias básicas não conseguirem permear o nosso pensamento e o nosso sentimento, você nunca vai aceitar que quem sofre é mais do que feliz. Então, nós deveremos, em primeiro lugar, resgatar a força e a coragem da doutrina espírita quando levantou essa questão de comentar de forma bem aberta a bem-aventurança da aflição. E coloca logo em xeque o grande objetivo do homem na Terra. Na linguagem e no pensamento do homem comum, o negócio é ser feliz. E na linguagem mais brasileira é se dar bem. Eu vou se dar bem, dizem assim num português nada recomendável. Então eu vou se dar bem aqui, absolutamente. E aí a grande pergunta é: o que é felicidade? O que é felicidade? No maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente bem-aventurados os aflitos, não é porque ele demorou muito para convencer, não. Ele convence na primeira linha, mas é porque existem tantos questionamentos a respeito dessa e de outras bem-aventuranças, mas sobretudo da dor que o homem sofre, que aí o capítulo começou a discorrer inclusive sobre felicidade. E o que é felicidade? É poder. É um poder. Poder é uma beleza. O cara ter poder. Eu outro dia vi um grande amigo meu que tem o segundo item que os homens dizem de felicidade, que é uma riqueza, mas uma riqueza assim, enjoada. Sabe aquela riqueza enjoada? Se eu não sei o que fazer com isso tudo, mas que perdeu o poder, porque tinha uma representação de poder que lhe foi tirada. Então ele estava lamentando profundamente. Se olha, eu realmente tenho um patrimônio, uma riqueza estimada em, vai para lá de bilhões, mas eu perdi o poder, eu não sou mais nada. Veja só que coisa absurda. Poder é felicidade? De jeito nenhum. Mas vem a riqueza não traz felicidade. Você manda vir, dizem alguns arrogantemente. Riqueza é felicidade. Riqueza é felicidade. Eu me lembro do meu querido irmão que dirige para a gente lá no Juizado, que Tereza deve conhecer, Genival. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas é o maior exemplo de harmonia que eu encontrei em relação à riqueza. Nós vínhamos no nosso carro do Juizado e a CBN anunciou na época 300 milhões a Mega Sena, um número desse aí que a gente não sabe nem escrever. Aí eu disse: Genival, dá aí para tu 300 milhões. Ele disse: doutor, eu não queria não. Aí eu parei. Disse: que conversa fiada é essa de não querer? Tu ganha pouco mais de um salário mínimo, trabalha 12 horas por dia. Como é que você não quer uma Mega Sena dessa assim? Caída do céu, como dizem alguns, não é? Disse: queria não. Disse: por que não queria? Falei: doutor, é o seguinte, eu sou motorista, eu moro em Maranguape, ou lá há mais de 30 anos, tenho amigos de 30 anos como vizinhos, adoro chegar em casa de noite, tomar minha sopa, ir lá para fora bater um dominó com os meus amigos.
torço pelo Santa Cruz. E contou a vida humilde dele. Agora diga aí, se eu ganhar nesse negócio, primeiro eu não vou ter nenhum amigo mais, porque vão pedir emprestado e não vão me pagar. Segundo, um homem rico não vai morar num bairro daquele que é considerado um bairro humilde. Muito menos torcer pelo Santa Cruz. Aí começou aquela... Ele disse, eu vou perder tudo que eu tenho. Eu vou perder tudo que eu tenho. Então eu não quero não, porque isso é um desassossego muito grande na vida de um. Eu nunca esqueci dessa convicção dele. Meus filhos estão criados, meu emprego aqui está garantido, minha feira está feita, minha sopinha é a melhor coisa que tem quando eu chego em casa. E ele disse ainda mais uma coisa, rico não toma sopa, vira logo consumir. Né? Um negócio que eu não sei nem dizer o nome. Então, riqueza não é felicidade. Riqueza, mormente com essa visão espiritual, é um senhor ônus. É uma pesada provação. Se não for uma grave expiação. Eu vou lhe dar riqueza e poder. E quero ver como é que o seu espírito vai se sair dessa aí. Porque a frase comum do povo diz que o excesso corrompe mais do que a escassez. Eu acho isso absolutamente verdadeiro. Você perde o sentido espiritual da vida quando se entrega a esse poder, a essa riqueza. Então é um fosso muito profundo. E o terceiro elemento que todo mundo assim, constrói como sendo um elemento de felicidade é a juventude. A juventude. A juventude, olha para aí. Eu tinha um sogro, né, da primeira geração que dizia assim, eu não invejo nada de ninguém, mas quando eu vejo um menino desse eu morro de inveja. Um menino novo desse jeito, eu já com 80. Ele indignado porque estava com 80. Eu disse, o senhor está com menos de 8 meses, se for olhar a vida espiritual. Eu quero saber de vida espiritual. Eu quero saber que ele vai ver o ano 2000, o ano 3000, e eu não vou ver nada. A inveja dele, entre aspas, era a juventude. Mas a juventude não é sinônimo de felicidade. Mormente e atualmente, quando a gente pode ir até a quinta ou sexta dentição, né, com algum esforço financeiro, eu já estou na quarta dentição, olha só como eu estou indo bem. Né? Substitui, dá um polimento, bota outro e a gente vai envivecendo. Né? Então, juventude a gente pode ir cuidando, né? Puxa dali, ajeita daqui, vai para uma academia e vai perenizando. Aí, ó, 5.0 originais. Resultado, então, ela não garante felicidade. Então, a gente tem que questionar qual é o conceito de felicidade. É a material, representada por esses 3 ícones. Os ricos conseguem ser felizes? Eu me lembro lá no Alto da Compadecida, quando o delegado, que era o Cabo 70, chorava nos ombros de João Grilo, o ser mais indigente que já encarnou nesse planeta, por saudade de Dona Rosinha, por paixão por Dona Rosinha. Aí João Grilo dizia, o senhor está chorando, excelência? Por quê? Eu estou sofrendo muito. Ele fez, e as autoridades sofrem? Lembra disso? As autoridades sofrem, João, sofrem demais. E ninguém cogita que uma autoridade sofra. Mas é outro ponto ligado ao poder que não garante felicidade. Então a felicidade terrena, ela não existe. E é até redundante, porque a Terra é definida como um planeta de expiações e provações. Richard Simonetti costuma dizer que a Terra é a materialização de um purgatório. E é um purgatório mesmo, onde você vai purgar as suas faltas. Então isso aqui não pode ser um ambiente de felicidade espiritual plena. Não quer dizer com isso que a gente vai jogar areia na engrenagem, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Mas quer dizer que a gente tem que compreender que o sofrimento aqui é uma contingência natural do planeta e tem objetivos divinos, celestiais, que é justamente lapidar em nós o crescimento espiritual. Infelizmente, a gente só aprende com a dor. Então,
sendo a terra este palco e tendo como obrigações quase de plano a expiação, que é esse sofrimento para pagar esse carnê dos débitos passados que nós cometemos, porque todos nós os temos, tendo também a provação, que é um instante de pós-graduação, é o que eu chamo de upgrade, porque a provação, você se submete a ela voluntariamente para poder cultivar com mais segurança a paciência, a resignação, o amor ao próximo. Eu quero fazer uma lapidação. E quando você faz uma lapidação, já que eu falei nos dentes, é só um polimento, mas dói uma coisinha, não incomoda? Incomoda uma coisinha. Então, expiação e prova são instâncias que exigem bastante operação do Espírito. E mesmo que você venha em missão, que é uma outra contingência de quem vem para a Terra, é feito você pegar um metrô e pegar o ramal A, B, C, D, E, F, que é um trem movido a lenha. Então você vai para uma instância bastante atrasada, um espírito superior. É Jesus, né, que é o espírito mais iluminado que já encarnou no nosso planeta. Vocês imaginem que Jesus veio em missão, naturalmente, porque ele não tinha objetivos maiores para que não fosse o de cumprir a sua missão. Ele não estava espiando nada, talvez quando muito os espíritos superiores têm uma outra provação para dar aquele polimento, mas Jesus veio para um planeta num momento dificílimo. Eu costumo dizer, olha, não tinha água encanada, não tinha ar-condicionado, banho de água quente. Olha, só esse básico aí, energia elétrica, só esse básico já bota um espírito de escol como ele a uma situação de resignação mesmo. Eu vou. Então, vejam que a Terra ainda não é esse ambiente que traga essa felicidade. Aliás, o conceito de verdadeira felicidade é a satisfação que você sente em servir ao próximo. É a satisfação de ver o outro feliz. É como um palhaço de circo, com todo o respeito e na melhor sentido da expressão, quando ele arranca o sorriso de uma criança, quando ele arranca o sorriso de uma plateia, ele sente uma felicidade indizível. Ele não cabe em si, quando ele consegue distrair as pessoas. Então, a verdadeira felicidade é quando você constrói harmonia. E ninguém pode se dizer plenamente feliz na Terra quando tem um irmão que sofre, quando tem um irmão que chora, quando tem um irmão que está em angústia e aflição. Eu não posso estar no meu... Você que entende de carro, Jorge, um carro assim, perfumado, saiu até no Auto Sport. Bugatti, né? O Bugatti. Aquele ali, 4 milhões de dólares, né? É um negócio desse. Eu não posso estar dentro do meu Bugatti. Isso aqui é só um péssimo exemplo, né? Que não dá, para mim não dá nem para ver. Ver o programa para mim já foi muita ousadia. Todo perfumado ali no 212, no meu Bugatti, todo na 8ª dentição, vendo a miséria humana do lado da minha felicidade esfuziante, plena, completa, total e restrita, já que estamos há 50 anos, né, do golpe. O termo irrestrita vai muito bem a calhar, que foi a expressão de nosso João Batista, né, o que nós merecemos. Resultado, a gente não pode se dizer feliz com esse palco. Então a felicidade no mundo é muito difícil. Mas na hora em que você se ocupa e se preocupa com o próximo, você já está com 70% dela garantida. Porque você já sente uma felicidade muito grande de servir. Olha, uma harmonia, um bem-querer, uma coisa exultante. Eu estou trabalhando, eu estou servindo. E a dor? Já sentiu dor de dente, filho? Sente não, que esse escova os dentes, Tereza não ia deixar, e Jorjão também, não é? Esse escova os dentes feito telecena de hora em hora. Vai demorar a doer, mas olha, dor de dente incomoda. Então, dor é algo terrível. Dor,
Olhe, dores renais, dores de neuralgia, dores cardíacas, enfim, dores. E quem gosta de sentir dor? Ninguém, mas é uma companheira fiel. E graças a Deus que ela existe. Porque se você não sentisse uma dor física, quando você fosse apurar a vista para ver o que era, você já estava em situação bastante incômoda. Então a dor é uma advertência divina. É uma companheira maravilhosa. Porque é um sinal de amarelo ou de vermelho. Stop. Gostou do meu inglês? Stop. Calma. Mude a direção. Ou como disse esse querido motorista, doutor, saia desse... Ele gosta muito de dizer isso. Saia desse imprensado. Saia desse imprensado. O céu não é perto. E eu vou na onda dele, porque ele já tem uma quilometragem maior do que a minha. E ele já me mostrou que é um ser espiritualizado. Que já renunciou aos milhões, não é? Eu vou me abraçar com ele. E de vez em quando ele saia desse imprensado, que isso aí não vai dar certo, não. Então a dor é uma companheira maravilhosa. Isso não quer dizer que você vai ficar agora se autoflagelando de jeito nenhum. De forma nenhuma. Não é? A dor é uma companheira que avisa, que adverte, que reconduz, que diz o limite. Né? As máquinas, elas têm sensores. As mais modernas, o amarelinho ali, no sensor dele, aquela luzinha vermelha no painel, que é óleo e refrigeração, é uma só, né, Jorjão? Então, as máquinas modernas têm sensores, é assim, chegou, basta, pare, que eu estou no meu limite. A dor é essa advertência. No fundo de tudo, bem-aventurados os aflitos nos traz a ideia de justiça. Porque nós, talvez seja o grito mais forte que o ser humano expresse na sua vida, é o grito por justiça. Levanta aquela mão assim, faz, pelo amor de Deus, justiça. E nós, na justiça humana, enganchados nas burocracias, hein, mestre? Selo holográfico, burocracia. Eu uso muito essa palavra, o povo faz, de onde é que vem? Esse neologismo, que também nós somos bons de neologismo, né? De criar termos novos. Burocracia, selo holográfico, marca d'água, cópia autenticada, firma reconhecida. Peraí, para alimentar uma criança, para internar uma criança, para acolher uma pessoa, você precisa dessa resenha toda. Que é isso? Agora é que a gente está falando dessas coisas tecnológicas, mas pense, meu irmão, numa dificuldade cultural. Tem gente que fica morrendo de saudade do barulho da máquina de escrever. Sai de mim. Sai de mim. Você nem viu. Você não sabe que é colocar 4 vias com carbono e usar o digo em vez da borracha. Digo. Digo. Onde se lê digo, digo. Puxa vida, era um negócio complicado, né? E mamãe, tome a fazer perguntas. Mamãe, vamos abreviar o serviço aqui, né? Tudo bem, mas justiça é um grito perene. E a gente encontra a verdadeira justiça na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito, ou no momento em que a gente é determinado a pagar pelas faltas que cometemos para conduzir ou nos reconduzirmos diante da vida. Que coisa maravilhosamente justa, plena, de você ter a oportunidade, porque muita gente pode interpretar isso como vingança de Deus. Que heresia, não é vingança. Eu lhe perdoo e lhe dou a oportunidade de recondução. E a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação vai operar em você as dificuldades necessárias para que você possa vencer a si mesmo. O que eu quero de você é que você chegue à harmonia e você vai vencer a si mesmo. Então é de profunda justiça a bem-aventurança das aflições. De profunda justiça. É de você reconhecer os seus erros e enfrentar e
e como reconstruir tudo. Eu vou consertar tudo que ficou mal visto, mal resolvido durante a minha história. E olhe que Deus é tão justo e tão soberanamente bom que além de dar um carnê tipo 72 letras, lembra da palavra letras? 72 letras, ainda faz um menos, como diz o Matuto, dá um abatimento, um Ctrl Alt Del na dívida, e diz: quanto mais rápido você entender a natureza dessa reconstrução, eu lhe dou uma remissão quase que completa dessa dívida, um perdão de toda essa dívida que você carrega por atos feitos pela sua própria ação ou inação. Então é de profunda justiça. Existe um ponto nessa... A gente vai até às 8, né, meu irmão? Hã? Oi? Até às 20 horas, o reloginho é 20 horas. Eu digo, a gente vai que se eu passar das 20 eu fico sozinho aqui, né? Beleza. Existem as causas atuais dessas aflições e as causas anteriores. E eu vejo muitos espíritas, inclusive meu mestre e amigo, minha querida amiga e irmã mais velha também, dizer assim: eu devo ter jogado pedra na cruz, jogando todo esse sofrimento para as vidas passadas, como se uma justificativa. É uma forma de não encarar as próprias falhas construídas nessa vida. Aí fica: que culpa tenho eu se na minha encarnação passada, que agora ele descobriu a reencarnação e faz um patrasmente, como diria o Dorico Paraguaçu, e joga tudo para lá para trás. Mas eu, na minha observação assim, despretensiosa, eu olho que a imensa maioria de nossas faltas são originadas nessa própria vida. E a gente não tem a coragem de reconhecer que não conseguiu alguma coisa melhor porque a gente foi implicante, a gente não perseverou. Que o dente está doendo é porque a gente não escovou, não é porque a gente andou mordendo os outros na encarnação passada, não. Você não escovou os dentes direito, é por isso que ele está doendo. Então, eu estou implicando com os dentes hoje, né? Então, eu vou mudar a fisiologia. Vamos para os olhos, né? Vamos subir. Resultado. Então o cara vai dizer assim: tudo da culpa da vida passada. Não, meu filho. A maioria diz: a circunstância de hoje, a dificuldade de agora, é porque você não estudou, é porque você não cuidou da sua saúde, é porque você não preveniu, é porque você não foi prudente, é porque você não viu na frente. Que bom, querido, eu já estava invocado com esse papel. Para lá e para cá, eu já estava na intenção dele. Então, as causas são, na mais das vezes, dessa. E as anteriores existem, lógico que existem. Mas o comportamento seu, derna de nascença, é imperioso para que você possa já... Você na infância já pode dar uma quitação. Se você começar a observar a educação dos pais. Por isso que os pais são importantíssimos na vida dos filhos, porque o exemplo dele, a educação, a condução, a perseverança, faz com que o filho pule milhões de abismos e fogueiras. Ele já chega na hora das tentações, que é a adolescência, a fase adulta e a velhice, não é? Já chega aprumado. E já, chegando aprumado, ele já mostrou para ele mesmo que aquilo tudo faz parte do passado, porque ele não sente mais ódio, rancor, nem desejo de vingança. Ele sente amor pelas criaturas, amor pelo próximo. E na primeira infância você ensina isso. Aliás, desde a gestação, aqui também é só um exemplo, desde a gestação. Péssimo exemplo, por sinal. Você já ensina isso. A ter calma, a ter paciência, a ter amor, a entender a vida, não é? Então, é importantíssimo que a gente entenda o conceito de causas atuais e de causas anteriores. E tem uma página aí que eu acho que leva esses 16 minutos, 16, 15 minutos finais, que o bicho é neurótico, ele vai... Você vai olhando para ele e vai somatizando.
que diz assim: o bem e mal sofrer. Eu me apaixonei por essa página depois que eu assisti um filme chamado Eu, Tu, Eles. Já assistiram esse filme? Vou falar igual o Matuto, pois assistam. Que é um filme brasileiro, despretensioso e até ligeiramente assanhado do ponto de vista de uma sertaneja que teve diversos casamentos num só momento e diversos filhos, e mostra a história daquele sertão. O filme só não tem o odor do sertão, mas no mais ele é, como diria Maguila, idêntico. É Eu, Tu, Eles. É um filme poético. E lá tem uma música de Gilberto Gil, que Gilberto Gil musicou o filme todo, que ele disse uma expressão que eu fiz assim, captei. Quem seu mal no mel padece, seu bem conserva no sal. Aí eu ouvi isso, eu fiz como? Ainda bem que tem playback. Aí eu dei um RW. Aí quem seu mal no mel padece, seu bem conserva no sal. Ou seja, e a música é bonita, que é: vai doer de novo o parto, vai secar de novo o açude, vida que tem sala e quarto, quem não couber que se mude, e vai num verso envolvente, mas quando ele falou quem seu mal no mel padece, seu bem conserva no sal, aí eu pare, congela, estalta, mandrake, cessou, pode parar, que é tudo isso que a gente deve viver na vida. O sofrimento tem que ser vivido com paciência, resignação, compreensão, leveza, enfim, na boa, porque aí você conserva o bem no sal. Quando você conserva alguma coisa no sal, ele fica, como disse o Matuto, quando eu fui comprar tomate lá na Ceasa, eu queria 1 quilo de tomate. Aí ele: doutor, uma caixa de 20 quilos está R$5. Eu disse: mas eu não quero mais R$5. R$5 aí também, né? É uma tentação, né não? Eu vou comprar 20 quilos de tomate. Aí eu disse: mas não vai estragar não. Eu falei: não, que esse tomate é muito durativo. Aí quando você conserva o bem no sal, esse bem fica muito durativo. Rende mais do que uma missa, não é não? Aquela coisa durativa. O tomate não era muito durativo. Eu tive que transformar ele em molhos e tais. E comprei. Mas quem seu mal no mel padece, seu bem conserva no sal. Você se livra, sabe de quê? Minha cara jovem estudante de direito, não é direito? Proprietária de um classe A original. Eu sei de tudo, mediunidade. Ou fofoca, né? Você se livra da mágoa. Da mágoa. Porque o cara que sofre reimoso, ele fica magoado. E mágoa, Shakespeare, ou pelo menos atribui-se a ele, diz que mágoa é você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Não é não? O outro não está nem aí para tu e tu ali, remoendo. Então, quando você conserva o seu bem e curte numa boa o sofrimento, numa boa sim, resignado, não é? Você não desenvolve mágoa. Você não desenvolve rancor, que é uma mágoa assim, com doutorado, sabe? Você não desenvolve ressentimento. Fica velho e só fala naquilo. Lá vem fulano. Rapaz, fulano não presta. Eu estou dizendo a você. Aquela coisa vencida, envelhecida, cansada. Então você se livra desses pesos que acachapam a encarnação de qualquer um. Fulminam. Que é peso demais. É como um matuto lá de Carpina. Eu era juiz lá em Carpina e vi um móvel antigo muito bonito e disse: mas menino, mas com a cara assim de bem feito, né? Quem faz isso? Ah, é fulano, carpinteiro. Olha, carpinteiro é coisa diferente de marceneiro, né? É uma coisa, inclusive,
da época do mestre, né? Aí eu fui conversar com ele, se ele podia fazer um móvel desse para mim. Ele fez: posso, doutor. Disse: quanto tempo o senhor demora? Uma semana. E estava vindo a Páscoa, e eu estava no sentido de colocar um móvel na sala que atendesse a esses anseios da passagem, né? O senhor me entrega em uma semana mesmo? Entrego. Tem certeza? Ele fez: tenho, porque eu não aguento sua caiga. Ele já sabia que eu trabalhava na cidade. Disse: não, mas o senhor não se aperreie, não. Não, Deus me defenda, eu entrego em uma semana. Então, você se livra de uma caiga dessa, pesada, que você não aguenta. E quando você sabe tirar proveito da lição que o sofrimento traz, sem revolta, sem rancor, sem mágoa, sem desespero. Tem uma amiga nossa que ela cobra tanto de Deus, ela joga tudo para Deus, e Deus é que pode, se ele não fez é porque não pode, e a culpa é dele, coitado. Que quando ela está andando e leva uma topada, ela olha para cima e faz: fotografa, Senhor, fotografa. Você vê uma topada? É feito Jesus lá no Alto da Compadecida, julgando João Grilo. Quem nunca ouviu, Chicó, você reclamar que é bife passado na manteiga para cachorro e para você nada? Você repetiu tanto isso que eu já cansei. Então, quando você se revolta, e eu digo isso muito aos meus meninos lá da Fernandes Vieira, nós temos hoje um acervo de 4.000 processos e de mais de 6.000 meninos vinculados às nossas eternas tentativas de ressocialização, a maioria deles pela condição social, pela condição financeira, pela condição do meio social onde eles vivem, espiritual, emocional mesmo, são revoltados. E até adolescentes já tem um kit revolta instalado, né? Eles vêm sem embreagem. Tu sabe como é isso? Aquele jipinho no queixo duro, né? Resultado. Aí eu disse: você não se revolte. Primeiro que você entrou nesse meio, nesse mundo, nessa complicação com suas próprias pernas, com suas decisões. Segundo, você está envolto no novelo de concertina. Sabe o que é concertina, né, meu irmão? Você sabe o que é isso. Quem não sabe o que é concertina, eu chamo de arame farpado de rico. É aquele arame farpado que tem nos presídios, que é feito de um aço, assim, de super-homem, né? Que só a criptonita derruba, e de gilete. É um arame com giletes amoladas. Então, eu materializo para ele a cena de você estar envolto no novelo de concertina, todo enroladinho ali, besuntado. E você só sai de uma situação dessa com muita calma. Se você ciscar, aí você vai se entremelhando, vai se complicando todinho, e se cortando e se ferindo. Então, a nossa vida aqui na Terra, num planeta de desarmonia, num planeta de injustiças terríveis, como as que a gente assiste, de necessidades profundas, de desconstruções, de vaidade, orgulho, avareza, egoísmo. Se você for se revoltar e for querer botar para quebrar, você vai se complicar. Então, como é que a gente, nos 6 minutos restantes, pisa no freio aí, faz alguma coisa aí, faz a caridade. Como é que você, já que nós compreendemos que o sofrimento é um sinal maravilhoso de reconstrução, de recondução, como é que a gente sai desse imprensado, hein, mestre? Como diz lá o nosso querido Genival. Aí também no maior capítulo do Evangelho, olha, minha gente, isso é para ler com um lápis na mão, como diz o velho professor Humberto, que eu não sou mais um Humbertinho, porque tem um Humbertinho, entendeu? É Humberto Sênior, Humberto e Humberto Neto. É um Humbertinhozinho, não é? Então, como é que a gente sai
como diria eles, as receitas, que receitas nós temos para sair dessas circunstâncias, já que nós compreendemos que a dor é necessária e que nós é quem construímos os momentos de dificuldade. Deus não saiu catando a gente para fazer uma maldadezinha, não, muito pelo contrário. Ele vive a nos proteger, a nos orientar, a nos intuir, mas nós somos implicantes, não é? Então, é a fé raciocinada, a primeira coisa. Tenha fé. O professor Humberto costuma dizer que no final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou o final ainda. Tudo vai dar certo. Então essa fé raciocinada, construída e estudada, e como ele também diz, no exemplo do lápis, um outro dia ele chegou para mim e falou: você precisa estudar esse livro. Papai, eu já li esse livro 5 vezes. Leu, mas não estudou nenhuma. Porque ler é diferente de estudar, não é não, professores? Estudar é com um lápis na mão, grifando cada expressão, vendo sinônimo, antônimo, contexto e compreendendo. Porque você não vai decorar o livro, você vai perceber. Pronto, eu sei o que é isso. E eu sei os conceitos, porque eu estudei. Então, é a fé que estuda. Isso aqui é um momento de estudo. A gente está entendendo, está discutindo essas coisas do mundo que a gente não consegue entender. Filosofando, raciocinando, interagindo. Mentalmente, cada um de vocês construiu um episódio. Em cada frase que a gente colocou, despertou um raciocínio. E o conhecimento se faz assim. Você dialogando, não precisa ficar falando sozinho assim, porque fica meio esquisito. Mas se você tiver necessidade disso, se tranque num banheiro e faça as mungangas todinha. Mas entenda que é dialogando com você mesmo. E a gente está fazendo isso agora. Conhecimento, que é fruto desse estudo, né? Amor. As pessoas costumam minimizar o amor com sexo, com sensações efêmeras. Amor é sentimento sublime. É dar de si. É renunciar à própria vida. Renunciar aos bens. Né? Renunciar a pai e mãe. Olha, depois a gente tem que estudar isso direitinho, que não é bem assim como vocês pensam. Ou como a maioria pensa. Não é? Próxima palestra, quem sabe, né? Amor é renúncia mesmo. É servir ao próximo. É amar o próximo como a si mesmo. É amar um inimigo. Então o sentimento do amor é um sentimento vigoroso, invencível. Na hora que Saulo entendeu, virou Paulo. Ele deu um freio, fez daquele bibite. Tu conhece um freio mais eficiente do que aquele avestruz? É um avestruz aquilo? Ele vem a 200, faz trum, um ABS. Paulo deu um bibite e já voltou para cima do coiote, né? Com toda a força. Então, na hora que ele amou, ele transformou-se de um jeito que hoje é o apóstolo, não é verdade? É o apóstolo. É o apóstolo. Então, amar até os inimigos. Compreender. Eita, 1 minuto e meio. Vou falar igual o homem da cobra. Compreensão é entender para ajudar. Se eu não compreendo você, eu tenho logo preconceito, raiva. Eu digo, aí, tudo é ruim, nada presta, come mal e dorme sujo. Tira daqui. Sai de mim. Mas eu tenho que compreender por que é que você pensa assim. Por que é que você age assim? Por que é que você é tão rebelde? Por que é que você resiste? E Jesus compreendeu tão profundamente cada um de nós que disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Todo mundo está. Eu estou percebendo que eles não sabem o que estão fazendo. É um gesto de compreensão assim, tão bonito, tão transformador, tão revolucionário, que quando a gente ouve, a gente diz: é verdade. Me desculpe, eu realmente não sabia de jeito nenhum o que eu estava fazendo. Resignação. Só falta mais 2, viu, meu irmão? Estica aí, ajeita aí. Resignação. Todo mundo pensa que resignação, pode bater que eu não estou nem aí, vou varrendo. Não. Resignação não é desistência, não.
Resignação é você aceitar o problema existe, pronto. Meus cabelos ficaram brancos, pronto. Ou caíram, pronto, danou-se. Ou eu vou pintar o resto da vida, ou eu vou dar uma onda com os cabelos brancos. Os meus caíram, isso aqui é só o reboco. Quando eu vou para a praia, eu sinto aquele formigamento no quengo, porque o sol queima, né? Resultado: resignação é você aceitar o problema e, como diz o Matuto, comer ele de coco. Porque comer de coco é gostoso, não é não? Se eu vou trabalhar com ele. Papai tem uma dor de cabeça, mestre. Eu acho que ele já confidenciou isso. Mas a dor de cabeça de papai, ela é implicante. Ela é feita aquela sogra, o protótipo da sogra. Ela sempre marca a presença. E ele se diverte com ela. Ele acorda, ela está comigo hoje. É uma forma de você. E então, a resignação não é desistir, é enfrentar o problema e buscar superação. Mesmo o problema insolúvel. Insolúvel. Pronto, eu tenho essa limitação e eu vou superar. Talvez ele sempre vai existir, mas eu vou me superar a ele e vou conviver de braços dados com ele. E por fim, perdão. Porque tudo isso aqui que a gente falou passa pela necessidade primária, permanente, de perdoar. E inclusive, se perdoar. Se perdoar. Se perdoe. Nós somos humanos. Nós erramos. Errei. Está feita a besteira e eu não posso guardar aquilo, já que eu falei muito do Alto da Compadecida, quando ele ficou burro, você é muito burro. Ele não ficava assim, dando cascudo nele mesmo. Se perdoe e perdoe o próximo. Perdoe mesmo, perdoe. Olha, tá bom. Você tirou tudo de mim, você tirou meus parentes, você acabou com tudo que eu tinha de referência, mas eu não vou me vincular a você. Eu vou perdoar, eu vou até ajudar você a sair dessa. Porque se você sair dessa, tudo se harmoniza. E eu também me harmonizo. Então o perdão é um exercício. Eita exercício. Talvez seja o mais difícil. Talvez seja mais... com esquecimento. Tipo, tô nem aí. Sabe? Então, com isso, a gente passa a bem e melhor compreender por que é que Jesus teve a coragem, a ousadia de também, num tempo tão difícil quanto o de Kardec, dizer: bem-aventurados os aflitos. Que Deus continue conosco hoje e sempre. Tem pressa, meu irmão? Tem que fazer a pressa? Tá bom. Se vocês ainda suportam. Não, já deleguei. Ela estava ali tão quietinha. Mas eu vou fazer. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, neste momento de união, não apenas de reunião, neste momento de oração, neste momento de estudo, neste momento de reflexão, nós, como sempre fazemos, mestre, queremos dirigir a nossa primeira e grande palavra, que é a de agradecimento. Agradecimento por estarmos aqui, por termos podido chegar aqui, e agradecimento porque tivemos a oportunidade de conversar sobre um assunto tão maravilhoso quanto este, e de aprender muito mais do que propriamente de falar alguma coisa, e de ver os pensamentos de todos aqui presentes buscarem a compreensão verdadeira dos teus ensinamentos. Então, agradecimento é a nossa primeira palavra.
E uma segunda palavra apenas, se tu ainda nos permite, é a palavra de compromisso. Diante de informações tão fortes, tão reveladoras, tão convincentes e tão harmonizantes, nós queremos ratificar o nosso compromisso conosco, com a nossa tarefa, com o resgate das nossas dívidas, com as provações que escolhemos para lapidar a nossa caminhada e, sobretudo, o nosso compromisso com o próximo. Todos os investimentos de ordem emocional, física, material, mas, sobretudo, de ordem espiritual, nós nos comprometemos a fazer para resgatar o sonho e o objetivo maior, que é conquistar a harmonia interior e exterior. Que tu possas continuar conosco hoje e sempre. Assim seja.